Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje eu vou te contar qual a diferença entre lucro e mão de obra. Você sabia que essas duas coisas são, na verdade, duas coisas diferentes e não uma só? Vem comigo que eu vou explicar direitinho nesse vídeo do que é que eu estou falando. É muito comum entre profissionais que trabalham com confeitaria, aqui vamos nichar porque esse é o nosso tema do canal, vamos nichar aqui no foco de confeitaria, mas é muito comum que quem trabalhe com confeitaria, começou trabalhando em casa, ainda trabalha em casa, ou de repente agora já está um pouco maior, começando a ter uma produção um pouco maior, abrindo um espaço, tendo um ateliê, é muito típico que as pessoas não saibam diferenciar. Quando eu digo as pessoas, eu estou falando de você que é o profissional, assim como eu, não saibam diferenciar o lucro da mão de obra. Porque quando a gente começa uma empresa, tá? Nossa, Gabriel, uma empresa? Sim, é uma empresa. Se você trabalha com isso, se você faz produtos, doces, bolos em casa para vender, o que você está começando é, na verdade, uma empresa. Nossa, mas sou só eu, Gabriel? Sim, ainda assim você está começando uma empresa. Então, é muito comum que esse tipo de profissional, e eu me incluo nisso, tá? Quando você começa sozinho na sua casa, fazendo doces, fazendo bolos para venda, que você não consiga enxergar a diferença entre mão de obra e lucro. Por quê? Na maioria das vezes você é o único profissional da sua empresa e você confunde o lucro com a mão de obra, porque o lucro nada mais é do que o dinheiro que a empresa ganha depois de vender um produto ou serviço. E quando você está na sua casa fazendo um produto para venda e adiciona o lucro sobre o valor do custo do seu produto, você esqueceu de pagar você mesmo e está pagando só a sua empresa que você se nega a dizer que tem. Tá? Eu vou explicar isso agora com mais calma. Quando você está vendendo um produto na sua casa, tá? Vou dar um exemplo aqui de um bolo. Um bolo que custa para você fazer R$50. E aí você vai lá e vende esse mesmo bolo a R$80, esses R$30 você pega para você e aí você paga as contas de água, de luz da sua casa, você compra a sua comida, você vai passear no shopping, você vai cortar o cabelo e aí entra um novo pedido de bolo, um bolo que custou R$100 para você fazer, já era um bolo maiorzão, você cobrou R$180, aí você pegou esses R$80 para você e aí você também foi viajar, pagou as contas da sua casa, foi no supermercado, foi no dentista, sei lá, e assim por diante, correto? Só que o que você está fazendo ao fazer isso é, ou você está pegando, roubando o dinheiro da sua empresa, ou você não está tendo lucro, a sua empresa não está tendo lucro, porque você precisa ter dois dinheiros, tá? Vamos falar assim, você precisa ter dois dinheiros diferentes que vão pagar coisas diferentes, que vão pagar você e que vão pagar a sua empresa. Mas Gabriel, não tem uma empresa. Calma aí, já vou te explicar o que significa isso. Quando você começa a fazer pedidos em casa e eles são bem esporádicos, fica realmente muito difícil de você ter essa taxa. Mas se você se programar para tê-la e fizer da maneira correta, vai ser melhor para você. Se a sua intenção é crescer como profissional, ter cada vez mais pedidos e crescer o seu negócio, você precisa entender esse conceito o quanto antes para que você não se ferre lá na frente. Porque pense agora a nível de instituição, a nível de empresa. Você lá dentro, apesar de ser o dono e trabalhar sozinho, você é o seu próprio funcionário. Você que produz os produtos ou os serviços que a sua empresa vende. Logo, você precisa receber por esse trabalho, certo? Certo. Mas a sua empresa, ainda que seja só você, a sua empresa também precisa receber o lucro dela. Ah, mas Gabriel, para que vai servir esse dinheiro? Esse dinheiro também não é meu, já que eu sou o dono da empresa? Sim, você como dono da empresa pode decidir o que fazer com ele, tá? Mas é importante que você tenha o seu dinheiro e a empresa tenha o lucro dela também, porque eventualmente você vai precisar fazer
compra de estoque, produtos na sua casa, eventualmente você vai precisar comprar um equipamento novo, eventualmente a sua empresa pode ter pouco pedido ou nenhum pedido em determinada época do mês ou do ano, e aí o funcionário dela, aqui no caso você, precisa, teoricamente, receber para não desfalcar as contas pessoais dele ou as contas da empresa. Então, é por essa importância que existe a necessidade de haver dois dinheiros. É difícil enxergar porque quando você trabalha sozinho você não tem para quem pagar, você está se pagando, correto? Então, o ideal seria você ter uma taxa que é o valor, o custo do seu produto, os ingredientes que você utilizou, a água que você utilizou, o gás que você utilizou. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Mas é o custo do seu produto. Em seguida, o custo de mão de obra. O que é o custo de mão de obra? É o quanto custa o seu funcionário. Seu funcionário é você mesmo? Ótimo! Você tem que saber quanto custa o seu tempo para fazer aquele produto. Se for um produto que é geralmente feito em larga escala, em produção, como docinhos, brigadeiros, que você faz 100, 200, 300, 1000 unidades em um dia, em 2 dias, em 3 dias, é claro que essa taxa vai ser pequena. Você não vai cobrar R$10 de taxa em cima de cada brigadeiro, mas em cima de, por exemplo, um bolo decorado, o valor de mão de obra é bem maior, porque o número de horas trabalhadas de um profissional em cima daquele produto é bem maior também. Então você tem o custo do seu produto, o custo de mão de obra, que é o que paga o salário dos seus funcionários, ainda que esse funcionário seja apenas você, e por último, a taxa de lucro da sua empresa. Porque quando você começa a ter uma rotina de vendas um pouco mais constante, você precisa sempre comprar mais produtos. Imagina não, você deve ver isso na pele se você não faz esses custos. Você tem que ficar comprando estoque de produtos com o dinheiro que teoricamente é o dinheiro que você gasta na sua casa, e aí o seu dinheiro vira uma bagunça, né? Vira o dinheiro que é para ir fazer compra no mercado e no médico e no shopping, é o mesmo dinheiro que você tem que fazer estoque de leite condensado porque está na promoção, comprar não sei quantos sacos de chocolate porque vai precisar para o mês que vem, e aí você não... É como se você estivesse gastando o seu salário com os produtos da empresa. É como se um funcionário de uma confeitaria tivesse que comprar os produtos que ele utiliza para fazer os doces e depois receber de novo o salário para repor. E aí isso acaba virando uma bagunça. Quando você tem essas 3 faixas de diferenciação, custo do produto, custo de mão de obra e taxa de lucro da empresa, essa taxa de lucro da empresa automaticamente fica separada para eventuais compras de estoque, para eventuais compras de utensílios, de equipamentos, e também para segurar. Olha como isso é inteligente e pouca gente pensa. Se você tivesse essa ideia macro de empresa com uma reserva de dinheiro que a empresa lucra, para que num mês que eventualmente as vendas são menores, a empresa consiga pagar você e você não fique desfalcado ao longo do ano. Como realmente uma empresa funciona. É como se você tivesse uma reserva de dinheiro que é da sua empresa, digamos que a sua empresa chama Confeitaria Feliz. Aí você coloca lá no Instagram, Confeitaria Feliz faz o bolo tal. E aí você vendeu 100 bolos esse mês. E aí, de lucro da sua empresa, fora o dinheiro que você pega da taxa de mão de obra, que seria o seu salário, de lucro da empresa, sobrou não lá, tá lá R$1.000. E aí no mês que vem, você vende bem menos produtos por alguma razão de sazonalidade, enfim, não é um mês que vende tanto, e aí o seu salário ficou desfalcado em R$500. A sua empresa consegue pegar R$500 do caixa dela e pagar você como funcionário da própria empresa, e aí no mês seguinte os pedidos continuam vindo, tem ali uns R$500 de reserva que você consegue já comprar alguns produtos, os outros pedidos vão entrando e o dinheiro vai entrando, e assim você consegue levar a sua vida como autônomo na confeitaria, como empreendedor na confeitaria, de forma mais fácil. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, é preciso diferenciar a sua mão de obra do lucro da sua empresa, ainda que ela seja apenas você, para que você consiga prosperar de forma mais organizada e mais fácil ao longo dos anos.
Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Entra também lá no meu grupo do Telegram, clicando no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, onde eu posto mais dicas, técnicas, receitas, um monte de coisa legal sobre confeitaria lá. Então entra lá, porque o que você vê lá, às vezes não tá aqui, tá? Inclusive, às vezes eu posto complementações dos vídeos que a gente faz aqui no canal, só lá pro pessoal do grupo. A gente se vê no próximo vídeo, todas as quartas e sábados, ao meio-dia. Um beijo pra todo mundo e até lá!